Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Damos início à solenidade de posse dos membros da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo e Fiscal da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, eleitos para o biênio 2026-2027. Compõem a mesa de honra as seguintes autoridades: Sua Excelência, a senhora desembargadora Eunice Ferreira Caldas, presidente da Comissão Eleitoral da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor desembargador, Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, a senhora juíza Eunice Bittencourt Haddad, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, o senhor ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que participará de forma virtual. Sua Excelência, o senhor desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, diretor do Fundo de Modernização, representando o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin. Sua Excelência, o senhor desembargador Cláudio de Melo Tavares, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no biênio 2019 e 2020. Sua Excelência, o senhor vice-almirante Ralph Dias, presidente do Tribunal Marítimo. Sua Excelência, o senhor conselheiro Márcio Henrique Cruz Pacheco, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Sua Excelência, a senhora juíza Vanessa Mateus, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Sua Excelência, o senhor desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, corregedor-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, a senhora desembargadora Denise Nicole Simões, presidente da Mútua dos Magistrados do Rio de Janeiro. Sua Excelência, o senhor doutor Renan Miguel Saad, procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro. E Sua Excelência, a senhora doutora Ana Tereza Basílio, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, a AMAERJ congrega 1.308 associados, dentre desembargadores, juízes estaduais em atividade, aposentados e pensionistas. A associação agradece a presença de todos os que prestigiam esta cerimônia de posse de seus dirigentes, o que revela a plena democratização da entidade. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro, que será executado pela Banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, regida pelo maestro Tenente Wagner.
Senhoras e senhores, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Sveiter, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no biênio 2009-2010 e decano desta Corte. Excelentíssimo senhor desembargador José Carlos Smith Murta Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no biênio 2007-2008. Sua Excelência, o senhor juiz Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, presidente da AMAERJ, no biênio 2020-2021. Desembargador Cláudio Luiz Braga Delorto, diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e presidente da AMAERJ nos biênios 2006, 2007 e 2012-2013. A doutora Cristina Francesconi, presidente da APERJ. Registramos e agradecemos também a presença dos presidentes de associações estaduais. Associação do Estado de Roraima, juiz Marcelo Lima de Oliveira. Associação do Estado do Mato Grosso do Sul e vice-presidente de Justiça e Inovação da AMB, juiz Mário José Esbalqueiro Júnior. Associação dos Magistrados Mineiros e vice-presidente de Assuntos Jurídicos da AMB, juíza Rosemary das Graças do Couto. Associação dos Magistrados do Estado do Paraná e vice-presidente de Valorização do Magistrado e Políticas Remuneratórias, juiz Marcel Ferreira dos Santos. Associação Paulista de Magistrados, juiz Tiago Elias Massad. Associação Alagoana de Magistrados, juiz Antônio Rafael Vanderlei Casado da Silva. Associação dos Magistrados do Espírito Santo, juiz Eliezer Matos Schrerer Júnior. Juiz Cristiano Vilhalba Flores, vice-presidente de Planejamento Estratégico da AMB. Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, juiz Daniel Neves Pereira. Associação dos Magistrados da Bahia, juiz Eudizimair Mascarenhas. Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Território, juiz Carlos Alberto Martins Filho. Juiz Bruno Peruso, coordenador de Justiça do Trabalho da AMB. Procurador de Justiça, Cláudio Henrique da Cruz Viana, presidente da AMPERJ, representando o presidente da CONAMP, doutor Tarcísio Bonfim. Doutora Débora Vale de Brito, representando a AJUFERJES. Doutor Rômulo Souza de Araújo, presidente da ADPERJ. Doutora Rita de Cássia Cortes, presidente do IAB. Nossos agradecimentos às demais autoridades, magistrados, secretários estaduais e municipais, membros do Ministério Público e da Defensoria, advogados, servidores, colaboradores, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença nesta solenidade. Neste momento, Sua Excelência, a senhora desembargadora Eunice Ferreira Caldas, presidente da Comissão Eleitoral da AMAERJ, convida Sua Excelência, a senhora juíza Eunice Bittencourt Haddad, para fazer a leitura do termo de compromisso. Prometo exercer com dedicação, lealdade e empenho o meu mandato na Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro para o biênio 2026-2027,
cumprindo a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as leis do país e o Estatuto da AMAERJ, com o propósito de fortalecer, promover e dignificar a união entre os magistrados deste Estado. Prometo defender os direitos e as prerrogativas constitucionais dos integrantes da classe. Prometo ainda trabalhar com afinco pelo estímulo à cultura do direito e ao aprimoramento da magistratura. Neste momento, Sua Excelência, a senhora desembargadora Eunice Ferreira Caldas, fará a leitura do termo de posse, que em seguida será assinado por Sua Excelência, a senhora juíza Eunice Bittencourt Haddad. Termo de posse da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo e Fiscal da AMAERJ. Aos 9 dias do mês de fevereiro de 2026, no plenário, o ministro Valdemar Sveiter, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, situado na rua Dom Manuel, sem número, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro, às 17h30, consoante veiculação no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro, dando cumprimento aos termos dos artigos 28, parágrafo 1º e 37, caput, do Estatuto da AMAERJ, realizou-se a sessão solene de posse da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo e Fiscal da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, para o biênio 2026-2027. Foi empossada no cargo de presidente da AMAERJ a juíza Eunice Bittencourt Haddad, os demais membros da diretoria executiva e integrantes do Conselho Deliberativo e Fiscal, todos adiante nomeados, e firmado o presente termo por mim, desembargadora Eunice Ferreira Caldas, presidente da Comissão Eleitoral da AMAERJ, lavrado para os devidos fins. Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2026. Declaro empossada no cargo de presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro para o biênio 2026-2027, a juíza Eunice Bittencourt Haddad. Convido a juíza Eunice Haddad para assumir a presidência da mesa e a direção dos trabalhos. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos para a assinatura do termo de posse os magistrados da diretoria executiva da AMAERJ, na medida em que forem anunciados. Primeiro vice-presidente, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que participa remotamente desta cerimônia. Muito boa tarde a todas e todos. Eu gostaria, inicialmente, de me desculpar por não poder participar de forma presencial desta posse, que eu teria muito prazer
em assistir ao lado de todas e todos que se encontram neste plenário e especialmente da minha querida amiga Eunice Haddad. Os meus vínculos com ela são antigos, porque eu fui aluno do professor Haddad, um dos mais queridos da minha Faculdade Nacional de Direito. E tal qual na primeira eleição da presidente Eunice, eu tenho certeza que ele, este professor extraordinário, estará muito orgulhoso da filha que tem, da filha que nos presenteou a magistratura carioca, a magistratura brasileira, presenteou ao Brasil. Eu acompanho o trabalho incansável desta grande juíza e não posso deixar aqui de registrar que o Rio de Janeiro e a Maerj tem nela a sua segunda mulher como presidente. A primeira foi a hoje conselheira Renata Gil, uma outra amiga muito querida, e já por 2 mandatos de êxito, a doutora Eunice Haddad. Só quero desejar que a segunda gestão seja tão bem sucedida como a primeira e que ela continue a defender a magistratura carioca e igualmente a magistratura brasileira, porque a defesa efetiva da magistratura é feita pela Constituição, uma magistratura independente, íntegra, um compromisso com a justiça social. Logo, um presidente ou uma presidente de associação que faz uma representação enfática, incisiva, em todos os momentos da magistratura estadual, federal ou nacional, está simplesmente pondo em prática aquilo que já consta do texto constitucional. É isso que se espera da nova gestão, e eu tenho tantos amigos nesta nova diretoria, esperamos todos, e eu, como presidente do Superior Tribunal de Justiça, não poderia expressar esse sentimento, que vai muito além do Estado do Rio de Janeiro. Muito sucesso, minha querida Eunice Haddad, muito sucesso, minhas queridas e meus queridos magistrados e magistradas que integram a nova diretoria da AMAERJ. Passaremos agora a palavra à Sua Excelência, a senhora juíza Vanessa Ribeiro Mateus, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Boa tarde a todos. É uma alegria para mim estar aqui de volta no Rio de Janeiro para a posse da Eunice. Acho que já é a 3ª vez que eu venho para a posse da Eunice aqui no Rio de Janeiro e é sempre uma alegria essa vinda para cá. Eu queria cumprimentar a todos na pessoa da nossa anfitriã, a Eunice, a nossa presidente. Gostaria de cumprimentar a magistratura, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na pessoa do desembargador Ricardo Couto, nosso presidente. Gostaria de cumprimentar os meus vice-presidentes da MB, a minha diretoria, os meus coordenadores, os presidentes de associação que aqui estou, todos os colegas aqui presentes, todos os profissionais do direito, os familiares da Eunice, senhora Marilene. É uma honra estar aqui na presença dos senhores. É o 3º mandato consecutivo da Eunice na AMAERJ e é o 2º mandato consecutivo da Eunice como vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros.
Eu acho que isso é um feito inédito aqui no Rio de Janeiro, não é? Um terceiro mandato consecutivo. É um feito inédito e foi candidatura única, não teve nenhuma disputa, e não foi por desinteresse dos associados do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário. A Eunice bateu um recorde de votação aqui, ainda que com candidatura única, a demonstrar que não se tratava de desinteresse da magistratura nos rumos da associação, muito pelo contrário. Se tratava de uma absoluta confiança na gestão que estava sendo exercida e que seria e continuaria exercida dessa forma. A MB também obteve um recorde de votos aqui no Rio de Janeiro. De todas as últimas eleições, a Eunice trouxe o maior número de votos para a MB que o Rio de Janeiro já trouxe. Eu fui muito honrada e sei que isso não foi mérito meu, foi trabalho dela, as pessoas confiaram nela como vice-presidente, confiaram no apoio que ela trazia à nossa candidatura. Nada disso aconteceu por acaso. Isso não é uma coincidência, isso não aconteceu por uma questão de coincidência, obra do acaso. Isso aconteceu por conta de muito trabalho. A magistratura, há algum tempo, ela vinha claudicando nas suas conquistas, nas suas prerrogativas, na sua remuneração, na sua estrutura de trabalho, na sua colocação em relação aos demais poderes. Desde 1988, que a magistratura foi colocada em pé de igualdade com todos os demais poderes, e aqui eu quero fazer um parênteses, eu falei isso no Paraná e vou falar isso no Rio de Janeiro também, porque eu sei que isso foi objeto de discussão entre alguns colegas. A lei do impeachment ela é anterior à Constituição de 88. E a lei do impeachment colocava a magistratura numa posição de inferioridade em relação aos demais poderes. Ela dizia que para se afastar um membro do Poder Judiciário por uma ação de impeachment, a gente precisava de um quórum menor do que para se afastar um membro de qualquer outro poder da República. Isso não era razoável, considerando que nós somos parte da soberania estatal, nós somos um dos poderes da República, nós somos a garantia do Estado democrático de direito. Então, a MB entrou com uma ação para garantir que o quórum de afastamento de um membro do Poder Judiciário seja igual ao dos demais poderes. A nossa ação não trata de legitimidade para proporação, a nossa ação não trata de redução do rol de interessados em proporação, a nossa ação trata exclusivamente do quórum para se afastar um membro do Poder Judiciário. Porque nós entendemos que o quórum para se afastar um membro do Poder Judiciário tem que ser igual ao quórum dos demais poderes. E isso é apenas uma das medidas que foi tomada pelo associativismo para colocar a magistratura no lugar em que ela deveria estar. Essa medida ela veio junto com tantas outras que foram tomadas pelas associações estaduais, federais, trabalhistas, militares, cujos representantes todos nós temos aqui hoje, e as associações caminharam juntos com os presidentes de tribunais, que entenderam que nós caminhamos numa parceria, nós queremos chegar no mesmo lugar. Eventualmente, a gente pode divergir dos caminhos que a gente vai adotar para chegar num determinado lugar. Mas é fato que os presidentes de tribunal e os presidentes de associação entenderam que para chegar no mesmo lugar precisam caminhar juntos. E aqui eu faço um agradecimento especial ao desembargador Ricardo Couto, hoje no CONCEPRE, ao lado do presidente Heráclito, que tem feito um trabalho digno de nota, de altivez do Poder Judiciário. E esse trabalho que foi feito pela magistratura nos últimos anos, colocou a magistratura no lugar em que ela gostaria de estar. Ainda não é o lugar em que a gente gostaria de estar, porque a gente sabe que os nossos aposentados ainda sofrem muito com esse fosso remuneratório. Mas nós lutamos por estrutura da magistratura, nós lutamos por salário da magistratura, nós lutamos por retribuição de trabalho extraordinário, nós batemos recordes atrás de recordes de produtividade, apesar do aumento exponencial da demanda, nós conseguimos absorver esse aumento, conseguimos bater recordes de sentença, de julgamento, somos o Poder Judiciário mais produtivo do mundo, ganhamos em 3 vezes o segundo lugar em produção de julgamentos, e isso não foi feito por acaso. Isso é um trabalho feito com muito, muito empenho pelas associações, pelos presidentes de tribunal, pelos presidentes de Poder Judiciário. E hoje a magistratura recebeu, com alguma dúvida, sobre qual seria um alcance de uma decisão
do Supremo Tribunal Federal que tratava das questões que dizem respeito à nossa política salarial, porque o que nós temos é uma política salarial. E recebemos com alguma dúvida a extensão dessa decisão. O fato é que nós podemos dizer com muita serenidade, com muita tranquilidade, que nenhum juiz recebe algo que não esteja previsto em lei, em ato normativo do CNJ, que é o nosso órgão regulador, ou em decisão do Supremo Tribunal Federal. Nenhum juiz recebe, nem quer receber qualquer decisão que não esteja lastreada em atos normativos ou em decisão da nossa Suprema Corte. E é para mostrar isso, é para demonstrar isso, que nós vamos trabalhar com afinco essa semana e que eu tenho muita tranquilidade em dizer que farei isso e estarei sossegada por conta dessa equipe que trabalha conosco na MB e da qual eu tenho a Eunice como vice-presidente que caminhará comigo. Eu vou contar muito com você nesses próximos anos, seja aqui à frente da Maerj, seja à frente da MB. Desejo a você que Deus abençoe esse seu próximo mandato, que Deus nos abençoe na MB e que a gente tenha sucesso nessa parceria que tem sido tão bem sucedida nos últimos anos. Parabéns, minha querida Eunice, e parabéns aos demais membros que hoje tomam posse. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentando a todos nas pessoas da presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, doutora Vanessa Ribeiro Mateus, e da anfitriã dessa festa, doutora Eunice Bittencourt Haddad. Como mencionado aqui, a doutora Eunice alça, mais uma vez, a presidência da Maerj, num pleito onde veio jungida pelas mãos de toda a magistratura do Rio de Janeiro. Não tivemos aí outra candidatura, exatamente pelo fato do Estado do Rio de Janeiro ter perfeita noção da capacidade da doutora Eunice conduzir os anseios da magistratura do Estado do Rio nesse instante. A magistratura do Rio sabe a importância de termos Eunice ocupando esse cargo, a importância de termos uma mulher ocupando esse cargo nesse instante. O brilho feminino é de grande importância em momentos difíceis. E estamos em um momento delicado, um momento onde discutimos questões que envolvem a remuneração com um discurso que me parece inadequado, com expressões inadequadas para a remuneração que os magistrados recebem, assim como para a remuneração de diversas categorias. Nesse momento difícil, nada melhor do que termos como interlocutora uma mulher como Eunice, uma mulher firme, uma mulher doce, uma mulher inteligente, uma mulher sensível, uma mulher com a perspicácia que esperamos nesse momento. Agora, sabemos que é hora de construirmos pontes, de evitarmos deturpações, e temos perfeita noção de que é o momento de termos, à frente da associação, mais uma vez, você, Eunice. Parabéns. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos as palavras de Sua Excelência, a senhora juíza Eunice Bittencourt Haddad, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro.
Boa noite a todos os presentes. Uma saudação especial, primeiramente, à minha xará, minha querida amiga, desembargadora Eunice Caldas, que tão bem conduziu o processo eleitoral da Maerj e que tão bem conduz há muitos anos a nossa Abaterj, fazendo um trabalho muito bonito de solidariedade, que é a Associação dos Amigos do Tribunal. Cumprimento o desembargador Ricardo Couto, presidente deste tribunal, um grande amigo que eu fiz. Eu agradeço a Deus pela minha vida ter cruzado com a sua nesse nosso caminho institucional, que passou para o caminho afetivo de amizade também. Faço um registro agradecendo, o ministro Herman não está mais nesse momento, mas ele fez questão de participar ao vivo, e faço um registro também da presença dele, um querido amigo, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Agradeço a presença do desembargador Francisco Rodrigues de Oliveira Neto aqui, representando o ministro Fachin, um grande amigo também aí das nossas labutas associativas. Desembargador Cláudio Melo Tavares, presidente do TRE hoje. Tive a honra de auxiliar o desembargador Cláudio na presidência do Tribunal de Justiça em 2020, um grande amigo meu também, que me orgulha muito a sua presença aqui. Sua Excelência, o senhor vice-almirante Ralph Dias, presidente do Tribunal Marítimo, é uma honra receber o senhor aqui no nosso tribunal. Conselheiro Márcio Pacheco, presidente do Tribunal de Contas do nosso Estado. Vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal. Vanessa Ribeiro Mateus, presidente da MB, uma alegria ter Vanessa aqui com a gente no Rio de Janeiro. Sua Excelência, o desembargador Cláudio Brandão, corregedor-geral de Justiça. Desembargadora Denise Nicol, presidente da nossa mútua dos magistrados, que tão bem exerce a nossa mútua, que é o nosso plano de saúde, que é um plano de autogestão, e que a gente tem aí no comando do Leme, a desembargadora Denise. Doutor Renan Saad, procurador-geral do Estado, uma alegria ter o senhor aqui. Doutora Ana Basílio, presidente da UAB, sempre muito bom estar com a senhora aqui. Agradeço a presença de tantos colegas magistrados, membros do sistema de justiça, dos poderes legislativo e executivo, servidores, amigos e familiares. Assumir a presidência da Maerj é por si só uma honra. Assumir a presidência da Maerj pela terceira vez consecutiva é uma responsabilidade ainda maior. E um gesto que carrega um significado profundo, o da confiança renovada. Confiança não se proclama, confiança se constrói. Confiança nasce do diálogo permanente, da presença constante. Confiança nasce da coerência entre discurso e prática e, sobretudo, do compromisso inegociável com a magistratura. Ser reconduzida mais uma vez a esta missão revela que os associados reconhecem um projeto coletivo, uma gestão que ouviu, que esteve próxima e que jamais se afastou das pautas essenciais da carreira. A Maerj não é apenas uma associação estadual. Ela é, historicamente, uma das colunas estruturantes da magistratura brasileira. Sua voz ultrapassa os limites territoriais do Estado, porque sempre esteve associada à seriedade institucional, à firmeza na defesa das prerrogativas e à capacidade de diálogo nos grandes temas nacionais. Foi neste solo que nasceu o Associativismo Nacional da Magistratura, em 1949, quando a cidade do Rio de Janeiro era a capital da República, com a clara compreensão de que a independência judicial exige uma representação forte, unida e comprometida com a democracia. A Maerj carrega, portanto, com muito orgulho, a responsabilidade histórica de quem esteve na origem, de quem ajudou a fundar e de quem sempre se fez presente nos momentos decisivos da magistratura brasileira. Há 2 anos, ao tomar posse neste mesmo plenário, afirmei que um grande desafio da gestão seria a tão necessária reforma do Estatuto, que estava em vigor desde a fundação da Maerj. Hoje, com muita satisfação, apresento o novo Estatuto da Maerj, totalmente modernizado. Adaptado aos novos tempos, o texto permitirá uma atuação associativa ainda mais ágil, transparente e participativa. Essa é uma conquista de todos que participaram do processo de atualização. Os integrantes da Comissão de Reforma do Estatuto, formada por ex-presidentes e diretores da associação.
a diretoria executiva e adjunta, o Conselho Deliberativo e Fiscal e os colegas que votaram na Assembleia Geral. Precisávamos de um quórum de maioria absoluta dos associados, e conseguimos. O estatuto foi feito de forma coletiva. Agradeço de modo especial aos membros da Comissão de Reforma do Estatuto, os queridos colegas Fernando Cabral, Cláudio Delorto, Antônio César Siqueira, Felipe Gonçalves, Ricardo Alberto Pereira, Rita Vergetti, Rubens Saviana Júnior, Márcia Holanda e o nosso saudoso e inesquecível amigo Roberto Felinto. E falando em Roberto Felinto, nesse percurso institucional é nosso dever cultivar a memória. Ex-presidente da AMAERJ e com participação efetiva também na MB, nosso querido Felinto deixou um legado de seriedade, firmeza e profundo compromisso com a magistratura. Nomeamos a sala de reunião da AMAERJ em sua homenagem como forma de eternizar o enorme legado de uma das principais lideranças do associativismo. O exemplo de Roberto Felinto permanecerá vivo na nossa memória para sempre. Que seu exemplo permaneça como referência permanente de liderança responsável, ética e dedicada ao coletivo. Ao reverenciar a memória da AMAERJ, destaco também o relevante trabalho dos ex-presidentes da associação e cumprimento os colegas aqui presentes, já nominados pelo cerimonial. Fazer parte dessa história é motivo de orgulho para mim. Hoje, renovo o compromisso que assumi em 2022. Lutar pelas garantias da magistratura, sempre com diálogo e união de forças. Como disse no início, a responsabilidade é enorme, agora maior ainda. A nossa chapa recebeu o apoio de 857 magistrados e magistradas, um recorde histórico da associação. Na gestão que se encerra, atuamos diuturnamente e obtivemos importantes vitórias na defesa das prerrogativas e na valorização da classe perante o tribunal, nas comissões em que a AMAERJ tem assento e voto, na interlocução direta com a administração. Agradeço ao desembargador Ricardo Couto, presidente do tribunal, ao desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do tribunal no biênio 2023-2024, ao desembargador Cláudio Brandão, corregedor-geral da Justiça, e ao desembargador Marcos Basílio, corregedor na gestão anterior. Pelo diálogo aberto com a associação, pelo auxílio na busca de soluções para a classe e pela atuação harmônica e democrática. Também agradeço aos presidentes de TRE durante os últimos 2 anos, desembargador Henrique Figueira, Peterson Barroso Simão e Cláudio Melo Tavares, nosso atual presidente, pela gestão participativa e pela parceria com a AMAERJ e os magistrados eleitorais. Um dos principais focos permanentes da gestão é o cuidado com os magistrados aposentados. Temos especial atenção e carinho com os colegas que tanto contribuíram para a excelência do Poder Judiciário. Se estamos aqui hoje, é porque eles pavimentaram todo esse caminho. Estamos sempre juntos em encontros e reuniões periódicas para definir as melhores ações em defesa da categoria e também para confraternizar. O conhecimento e a experiência dos aposentados são inspiradores e pilares essenciais do Judiciário. Cumprimento todos os aposentados que estão neste plenário, em nome dos aposentados magistrados de primeiro grau, em nome do meu amigo juiz Antônio Augusto Toledo Gaspar, e em nome do desembargador Murta Ribeiro. Além do firme trabalho institucional, estão entre os objetivos estatutários da AMAERJ a integração de todos os segmentos da classe e a promoção de atividades sociais para os associados. Cumprindo com esse objetivo, realizamos vários eventos que reuniram magistrados da ativa, aposentados e pensionistas, fomentando o congraçamento dos colegas fora do ambiente de trabalho. Centenas de associados participaram do Encontro Estadual dos Magistrados, das comemorações dos aniversariantes, das confraternizações de fim de ano, dos encontros nas sessões regionais, festividades nas sedes praiana e campestre e de inúmeros eventos esportivos, como futebol, beach tênis, trilhas, ciclismo e corridas de rua.
A AMAERJ também formou numerosas delegações para os eventos da AMB, o Congresso Brasileiro da Magistratura, em Foz do Iguaçu, e os Jogos Nacionais em Maceió, onde subimos ao pódio pela segunda vez consecutiva, sem falar nos inúmeros pódios que a nossa querida bancada da bola já subiu. Encontros como esses, fundamentais para fortalecer a unidade da magistratura e revigorar a classe, foram realizados em parceria com a nossa potente Mútua dos Magistrados, presidida pela desembargadora Denise Nico. Na seara administrativa, intensificamos a profissionalização dos diversos departamentos da AMAERJ, aperfeiçoamos o atendimento aos associados e a gestão financeira da instituição. E, nesse ponto, um agradecimento especial à nossa tesoureira, desembargadora Márcia Sutti. A AMAERJ é uma potência, sempre presente, sempre atuante, próxima dos associados e vigilante em todas as questões que envolvem a magistratura. Na atuação nacional, tomei posse em dezembro para mais um triênio como vice-presidente de assuntos legislativos da AMB. Junto à presidente Vanessa Mateus e toda a diretoria, sigo na interlocução institucional, especialmente com o Parlamento, em defesa da independência e da valorização da magistratura. Nos últimos anos, cumprimos agendas intensas no Congresso Nacional, onde nos reunimos com senadores e deputados de todos os espectros políticos, em gabinetes e plenários, e até em corredores, muitas vezes, para dialogar sobre as propostas que envolvem o Poder Judiciário e seus integrantes. Vivemos um momento especialmente sensível para a magistratura. Desafios relacionados às prerrogativas da carreira, à segurança institucional, às transformações tecnológicas e à saúde mental exigem não apenas firmeza, mas também unidade, diálogo e, principalmente, inteligência coletiva. As mobilizações são decisivas para evitar retrocessos e assegurar importantes vitórias. Aproveito para cumprimentar os dirigentes da AMB e presidentes de associações aqui presentes, todos também já nominados. A nossa união nos dá forças para seguir a missão a que nos foi conferida. Juntos alcançaremos os nossos propósitos. Nas pautas comuns das carreiras jurídicas, trabalhamos em conjunto com as associações dos membros do Ministério Público, dos defensores públicos e dos procuradores do Estado. E aqui uma homenagem muito especial à Cristina, ao Cláudio e ao Rômulo, que recentemente se uniu a nós, tomando posse na ADPERJ. Intensificamos ainda o diálogo com a OAB, aqui representada pela doutora Ana Basílio. Magistratura e advocacia não caminham lados opostos, mas em trilhas complementares. Quando dialogam com respeito, maturidade institucional e compromisso republicano, fortalecem não apenas suas próprias instituições, mas, sobretudo, a confiança da sociedade no sistema de justiça. Sem justiça, não há democracia. Respeitar as garantias constitucionais e valorizar a carreira da magistratura é fortalecer o Poder Judiciário como pilar do Estado democrático de direito. A força da magistratura, o nosso sacerdócio, está na unidade. Por isso, devemos estar cada vez mais próximos para superar os desafios. É com diálogo e união, que é o nome da nossa chapa desde a primeira eleição, que cumpriremos os nossos objetivos. Chega o momento de agradecer. Aos colegas que integraram a diretoria e o conselho no último biênio, minha profunda gratidão por toda a parceria, dedicação e compromisso até o último dia do mandato. Falo de magistrados e magistradas que dedicaram tempo, energia e competência à AMAERJ, muitas vezes conciliando a intensa rotina da magistratura com um compromisso associativo. Nada do que alcançamos teria sido possível sem essa atuação leal, responsável e generosa. Na gestão que ora se inicia, novos magistrados se juntam à diretoria. Agradeço a disponibilidade e o empenho de todos. Sejam muito bem-vindos e estejam prontos para atuar permanentemente em prol dos colegas de todo o Estado. Registro ainda minha gratidão a todos os associados que colaboram conosco no dia a dia. Cada conquista da AMAERJ é uma vitória de toda a magistratura. Aos funcionários da AMAERJ, os quais eu cumprimento em nome da Priscila, nossa Pri, diretora administrativa, e em nome do Diego, responsável por toda a nossa comunicação, meu reconhecimento pelo trabalho sério, dedicado e essencial desempenhado todos os dias.
Resultados sólidos são feitos por pessoas essenciais. E vocês são essenciais para a engrenagem da nossa associação rodar. Muito obrigada. A minha família. Meu pai, Luiz Felipe Haddad, juiz e desembargador, professor e amigo de muitos aqui. Com ele aprendi, ainda muito cedo, que a magistratura não é apenas uma carreira, mas uma forma de estar no mundo com retidão, responsabilidade e compromisso com a justiça. Honrar sua memória é seguir exercendo minha função com a seriedade, a dignidade e o respeito institucional que ele sempre representou. A minha mãe, Marilene, uma palavra simples e imensa que representa ela: fé. Ela é fé que sustenta, que acolhe e que ensina sem alarde. Mãe, sua fé sempre foi farol, presença constante e força silenciosa em toda a nossa família. Não posso deixar de mencionar meus irmãos, Chafi, Alice e Elisa. Somos fruto de um mesmo amor e de uma mesma formação. O amor profundo dos nossos pais nos uniu de forma indissolúvel e nos legou valores que atravessam por tempo: respeito, lealdade, responsabilidade e compromisso com o outro. Esses valores moldaram quem somos e seguem presentes em cada escolha que faço. Meus filhos, Luiz Felipe, 21 anos, Guilherme, 18 anos, Pipe e Gui. Vocês são a minha fonte de força, de equilíbrio e de sentido. Tenho profundo orgulho dos adultos que estão se tornando. Caminhamos juntos, aprendendo uns com os outros, compartilhando valores, respeito e afeto. Se hoje posso exercer esta função com firmeza e serenidade, é porque encontro em vocês o apoio, o amor e a inspiração diária para seguir adiante. Agradeço a Deus por me dar força, saúde e fé para seguir na trilha da construção de uma magistratura cada vez mais forte. Peço que o Espírito Santo continue iluminando a minha caminhada. É com esse alicerce institucional, histórico, familiar e espiritual que se inicia este novo mandato. Honramos nossa história, respeitamos quem nos antecedeu e seguimos olhando adiante, com coragem institucional, espírito de união e plena convicção de que uma magistratura fortalecida é essencial para a democracia. Reafirmo que a Maerj está aberta a todos e atuante na defesa das prerrogativas dos magistrados. Seguiremos trabalhando em conjunto para fortalecer cada vez mais a magistratura e o poder judiciário. Contem comigo, contem com a Maerj, contem com a magistratura, contem com o judiciário. Encerro repetindo, nesse terceiro discurso de posse na Maerj, a frase que meu pai falou quando de sua aposentadoria, em fevereiro de 2015, ao ser homenageado na Maerj. O momento é difícil e nós temos que nos unir. Com isso, é preciso que todos compreendam, sejam firmes, sejam humildes, porque somos pessoas que erramos e acertamos. Muito obrigada. Senhoras e senhores, de ordem de Sua Excelência, a senhora juíza Eunice Bittencourt Haddad, presidente da Maerj, agradecemos a todos que puderam estar presentes neste plenário e aqueles que assistiram à transmissão pelo canal da Maerj no YouTube. Neste momento, declaramos encerrada esta cerimônia, informamos que os cumprimentos serão recebidos no Salão Desembargador José Joaquim da Fonseca Passos. Tenham todos uma boa noite.